Gente, o nome da pregação de hoje é Decidir, Contribuir e Orar. Nosso episódio aí de número 73 da nossa série Romanos. A gente vai ler aqui Romanos capítulo 20, Romanos capítulo 15, a partir do versículo 20. Paulo faz algumas considerações aqui, principalmente relacionadas à sua viagem a Roma, seu desejo de ir até Roma. E mesmo essas considerações finais, sendo a palavra de Deus, sendo Paulo inspirado por Deus de uma maneira única, é óbvio que tem lição para dar para nós aqui. 3, pelo menos. Então vamos lá. Romanos 15, 20. Desse modo, esforcei-me por anunciar o evangelho não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. É por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós. Mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém para servir aos santos, porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso e certificando-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que quando vos for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia, e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Eu separei aqui 3 considerações de Paulo, 3 lições fundamentais para nós aqui, sobre as nossas decisões, como as nossas decisões devem ser feitas, com base em que elas devem ser feitas, sobre a nossa contribuição em relação ao próximo, em relação ao reino de Deus, e sobre o poder da oração. Então vamos lá. Primeiro, as nossas decisões devem ser baseadas na palavra de Deus. Paulo explica no versículo 20 por que ele ainda não havia ido até Roma. E ele diz que a explicação está na palavra de Deus. A explicação dele, no verso 20, é o seguinte: eu sou um apóstolo e eu tenho a missão de levar o evangelho para muitos lugares. Vocês estão ouvindo aí, então? Tá, não? Tá? Não? Tá ouvindo ele aí? Bebedouro? É o bebedouro que tá fazendo isso? Não, tá saindo aqui na caixa. Tá fazendo isso aí? Que isso? Se tiver, dá uma desligadinha aí para nós aí. Por favor. Então, vamos lá. Primeiro princípio, nossas decisões devem ser baseadas na palavra de Deus. Paulo, no verso 20, está explicando por que ele não tinha ido ainda até os crentes em Roma. E a explicação que Paulo dá é: eu sou um apóstolo, e eu fui chamado para pregar a toda criatura, eu fui chamado a levar o evangelho para as nações. Nesse sentido, há muitas nações que ainda não ouviram o evangelho, há muitos lugares que não ouviram o evangelho, e isso me impediu de ir até vocês, porque vocês já ouviram o evangelho. Essa é a explicação que ele dá aqui, no verso 21. Aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. Ele está fazendo uma citação de Isaías capítulo 52, versículo 15. Lembra quando Jesus olhou para os apóstolos e disse assim: vocês serão minhas testemunhas em todos os lados. Todo mundo deve ouvir o evangelho. Lembra da profecia que Deus havia dado a Abraão, dizendo que de Abraão sairia aquele que iria abençoar todos os povos? Pois bem, aquele é Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi levado, a mensagem de Cristo foi levada ao mundo por esses apóstolos, principalmente. Nesse sentido, Paulo diz: não posso. Qual caminho eu devo escolher? Qual rumo eu vou tomar na minha vida? Paulo estava muito claro de que ele não podia ir para Roma naquele momento. Ora, não havia um texto bíblico explícito dizendo que Paulo tinha que ir para Roma, não. Mas havia um texto, um princípio bíblico. E esse princípio bíblico norteava Paulo, de tal modo que Paulo entendia:
não sinto que eu devo ir até vocês, apesar de a vontade ser grande. Mas a palavra de Deus me dá um princípio. E eu, como apóstolo, preciso ir e pregar o evangelho onde Cristo ainda não foi pregado. Vocês já ouviram o evangelho. Esse povo não. Esse povo não. A palavra apóstolo significa justamente isso, enviado. Aquele que está em uma missão e foi enviado, obviamente enviado por Cristo. Ora, a aplicação óbvia disso para mim e para você é que muitas e muitas coisas nas nossas vidas não terá uma ordem explícita e direta na Escritura. Poucos de nós teremos o privilégio de ouvir diretamente de Deus, como Jeremias ouviu, qual era a sua missão. Poucas pessoas ao longo da história tiveram esse privilégio. E na Escritura, nós não temos todos os detalhes de todas as direções que temos que tomar, do rumo que nós devemos escolher para as nossas vidas. Mas a palavra de Deus nos dá princípios fundamentais que, ainda que não sejam de maneira explícitos, são princípios que vão nos guiar. E, com base no que Paulo está fazendo aqui, nós devemos sempre tentar pensar de maneira bíblica. Sempre. Ora, ainda que não tenha uma passagem bíblica explícita, nós devemos nos nortear pela palavra de Deus. Vou te dar um exemplo, que eu já dei aqui. É o que me vem à mente aqui agora. Meu filho uma vez foi chamado para fazer um teste lá no Corinthians. Um dos maiores times do Brasil. Qual pai que não ficaria feliz com uma notícia dessa? Entretanto, eu falava, gente, não faz sentido nenhum. Meu filho ainda não está pronto. Eu não vou que outros venham até nós, sequestrem nossos filhos e os levem à cova dos leões, mas que eu faça isso? Então, de imediato eu falava, para mim não faz sentido. Meu filho tem que ser formado por mim. Deus me deu uma missão, a missão de pai, e ele ainda é um garoto, 9, 10 anos. Não vai. Então, não havia um versículo explícito dizendo, não jogarás no Corinthians. Não é? No Palmeiras, né, talvez. É óbvio que não havia, mas havia alguns elementos bíblicos. Alguns elementos bíblicos que me colocavam para longe disso. Eu falava, não, isso não é de Deus para nós. Isso vai contra alguns elementos bíblicos que, apesar de não serem explícitos, nos norteiam. Então, nós sempre devemos pensar de maneira bíblica, diante de qualquer circunstância. Tenho falado muito aqui com vocês sobre psicologia, psiquiatria. Não tem uma passagem bíblica sobre isso? Tem. Ou melhor, pode não existir um princípio explícito, mas há alguns elementos. E aí a gente tem que pensar de maneira bíblica. Na minha maneira, como eu enxergo, para esses homens, o homem é apenas matéria. Donald Herb disse que a ideia de uma alma imaterial que controla o corpo não existe, não tem espaço na ciência. Mas a minha Bíblia, ela declara em Gênesis que Deus criou a matéria primeiro, incluindo o cérebro, e aí então Deus cria o espírito, a alma, ao soprar vida no homem. Então, eu preciso analisar, eu não posso chegar e falar, peraí, esses caras estão dizendo que são cientistas, vou escutar tudo que eles falam. Não, porque a ciência é inerrante. Não é inerrante. Então, eu preciso enxergar a realidade, sempre a partir da perspectiva cristã. Sempre tentando ver, mas peraí, o que a Bíblia declara? Como que a Bíblia diz? Por exemplo, governos. Modelo de governo, não aprendi lá na escola que a democracia é o mais correto e tal. Não é o mais bíblico. Não é o que mais se parece com o modelo bíblico. Não é. Mas tudo a gente precisa enxergar como a Bíblia vê. Há basicamente 3 modelos de governo que tem a ver com o governo de governo de alguns e o governo de todos, né? Monarquia, uma aristocracia e a democracia. E qual que se parece mais com a Escritura? Qual que está mais próximo do ideal bíblico? É assim que a gente tem que pensar, sempre em relação a todas as nossas decisões, todo o rumo que a gente vai tomar. Em relação à nossa vida, o que é mais importante para nós? Vamos sair da cidade, vamos sair para onde? Qual que é a coisa mais importante? Pessoas, elas mudam de cidade, elas vão para seus destinos baseados em seus valores. Paulo estava dizendo, olha, eu vou para cá agora por conta do que a Bíblia me diz. Os homens valorizam apenas uma coisa hoje, apenas o dinheiro.
E apenas com base nesse parâmetro, eles tomam as suas decisões sobre para onde vão, sobre o que vão fazer. Mas o cristão não é assim. O cristão não é assim. A primeira coisa que ele avalia é a palavra de Deus. Ele começa a avaliar o que é a coisa mais importante para mim. Na Escritura, a igreja, o templo, ficava no centro. Três tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste, 3 tribos ao oeste. E o templo no centro. Sempre foi assim. O templo, a vida espiritual, a igreja, sendo a luz do mundo, sendo a coisa principal, sendo assim, o crente enxerga de outra maneira. Pessoas se mudam só por causa de dinheiro. Por que não deveriam se mudar por conta da igreja? Por que não deveriam pensar 1000 vezes antes de mudar? Deveriam pensar na igreja. Puxa, haverá onde eu vou? Há uma boa igreja? Mas os ímpios nem cogitam isso. O único critério para eles, em relação às suas andanças, é dinheiro. O de Paulo não. O de Paulo não. Era a palavra de Deus. Então as nossas decisões devem sempre ser tomadas à luz da Escritura. A educação de nossos filhos, sempre a partir da Escritura. Nem havia escola como nós conhecemos, nem havia. Homeschooling, está vendo? É um termo que a gente usa agora. Como que você decide? A partir da Escritura. Quais os elementos bíblicos? Quais os elementos? Nem tem essas palavras aqui na Bíblia, mas os princípios bíblicos me levam para onde? O mesmo se dá também em relação ao nosso voto, é a mesma coisa. Como que nós votamos? De acordo com aquilo que a Escritura nos ensina. Então enxergamos aquele que a gente mais acredita se aproximar dos preceitos bíblicos. Todas as nossas decisões, as nossas andanças, o nosso rumo, o rumo a ser traçado neste mundo, deve ser a partir da Escritura. Segundo, nossa contribuição financeira. Verso 26. Porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Em Jerusalém estavam os judeus. Na Macedônia e na Acaia, os gentios. Paulo então continua. Verso 27. Isso pareceu bem aos gentios, levantar uma oferta aos judeus, como devedores que são para com os judeus. Porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Paulo vai dizer, Paulo já disse, a gente já falou sobre isso, Romanos 10, 9, que os gentios foram enxertados. Os judeus eram os ramos naturais e nós, os gentios, fomos enxertados. Paulo está dizendo assim, aqueles gentios acharam por bem contribuir financeiramente na vida dos judeus. E a causa que Paulo dá é, os judeus deram riquezas espirituais aos gentios. A maior de todas, o Evangelho, Cristo Jesus. Eles levaram o Evangelho até os gentios. Paulo então conclui, a coisa mais natural, que eles retribuam com riquezas materiais, que são insignificantes, comparados com a riqueza espiritual que os judeus deram a eles. Esse princípio de Paulo se repete, e esse princípio se repete na Escritura, algumas vezes. Ora, por exemplo, a gente vê isso Paulo falando sobre o seu salário. Em 1 Coríntios 9:11, ele está defendendo o seu direito de receber salário, e ele diz assim, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Calvino, comentando isso aqui, diz o seguinte, Paulo está partindo do menor para o maior. E o que Paulo está fazendo aqui é uma comparação. E ele diz, olha, as riquezas materiais estão aqui, são pequenas. As riquezas espirituais estão aqui, são grandiosas, incomparáveis. Será muito nós semeamos riquezas espirituais na vida de vocês. É um absurdo, então, que vocês sustentem e paguem o meu salário? É exatamente isso que Paulo está dizendo. E você nem pode me dizer, pastor, você está mal intencionado, nem tem como, vocês sabem, abrir mão de receber salário, não tenho pegado desde agosto do ano passado. Mas é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Outras vezes, a gente vê isso também. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Está vendo? Ele está dando uma coisa material para uma pessoa, e o texto bíblico diz que está emprestando para Deus, que é espiritual, que é imaterial.
E o texto bíblico diz então que Deus vai pagar a ele, que Deus vai retribuir a ele. Vejamos um outro exemplo. Eliseu. O texto bíblico declara que Eliseu, no seu caminho, ele foi sustentado, acolhido por uma mulher muito rica. Depois de muito ser ajudado por essa mulher, Eliseu se volta ao seu moço e pergunta: essa mulher tem nos ajudado? Ela tem nos dado abrigo, comida? O que ela precisa? Ela era muito rica. Não, o que ela precisa? E o moço então disse para Eliseu: ela não tem filho. Aí diz o texto bíblico que Eliseu disse: você vai ter um filho. Olha que coisa! A mulher semeou algo material, semeou dinheiro, e o texto bíblico declara que Eliseu, sendo usado por Deus, sendo um canal de Deus, devolve, semeando vida, algo incomparável. Isso acontece, é isso que a gente vê aqui. Outra passagem bíblica que fala desse câmbio, em que semeamos coisas materiais diante de coisas espirituais. Você dá um copo de água, diz o texto bíblico, ao profeta, e você recebe galardão de profeta. Você semeia algo material, pequeno, e recebe galardão do profeta. Está vendo mais uma vez essa relação? Então, isso acontece. Esse é um princípio bíblico. É um princípio bíblico dito aqui em várias e várias passagens, como eu mostrei para vocês. Por isso, nós devemos nos lembrar sempre de contribuir para que o reino de Deus avance. Primeiro porque é dever. Por que é dever? Porque homens vieram antes de nós e semearam a palavra de Deus, essa rica palavra de Deus, que não tem preço, que tem o poder de, diferentemente do dinheiro, que pode te salvar ali numa consulta, no médico, te salvar por alguns anos. Essa palavra, essa riqueza, ela te salva por toda a eternidade. Então, em primeiro lugar, vai dizer Paulo, é dever que nós nos posicionemos de maneira generosa para contribuir com aqueles que semearam coisas espirituais nas nossas vidas. Em primeiro lugar, então, é dever que façamos isso. Em segundo lugar, é também promessa. É também promessa de que quando semeamos coisas materiais, como o copo d'água que diz o texto, nós vamos colher bens espirituais, riquezas que nem a traça, nem a ferrugem pode comer, que nem o ladrão pode roubar. Então, que nunca nos esqueçamos disso. Nunca nos esqueçamos disso. A despeito dos falsos pastores, das pessoas que usam a fé para enriquecimento ilícito, que isso não seja desculpa para que nós nos tornemos avarentos. O reino de Deus, a palavra do Senhor, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser pregada. E, obviamente, os recursos materiais são usados para que isso aconteça. Terceiro e último princípio, o poder da oração. No verso 30, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações, em meu favor diante de Deus, para que eu fique livre. Ele faz dois pedidos: para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia, possivelmente eram os fariseus que o perseguiam, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia, e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceito. Então, ele fala para o povo, para os romanos, os cristãos romanos: lutem comigo em oração por dois motivos. Primeiro, para que os rebeldes fiquem longe. Segundo, para que o meu trabalho seja bem sucedido e seja aceito entre aqueles que Deus me enviou. Então vamos lá. Primeiro, ele fala sobre lutem em oração comigo. De fato, a oração é uma batalha. Você vê essa descrição em várias passagens, ocorrências bíblicas. Jacó, diz o texto bíblico, está orando a Deus. E essa cena é retratada como uma luta. Jacó luta com Deus e diz o texto bíblico que ele vence Deus. E vence, obviamente, quando ele perde, quando ele se rende, quando ele se humilha. Outra cena de luta é de Jesus no Getsêmani. Jesus está orando e a luta é tamanha que ele começa a suar sangue. No deserto, nós vemos Jesus mais uma vez travando uma batalha espiritual quando ele está orando, quando ele está num período de jejum intenso. E aí diz o texto bíblico que Satanás se apresenta para tentá-lo.
Então, mais uma vez, essa figura do combate aqui, Jesus contra o tentador. Então, de fato, quando Paulo diz que lutem comigo, é porque a oração realmente é uma luta. Primeiro, porque orar todos os dias, como é mandamento, é uma luta contra nós mesmos. É uma luta contra a nossa carne. É uma luta contra o nosso corpo. É uma luta contra o cansaço, contra a preguiça, contra o desejo de prazer e de outros entretenimentos. É uma luta. É uma luta. Segundo, Paulo fala que a oração é uma batalha porque, de fato, é uma luta contra os poderes das trevas. Paulo, em outra oportunidade, disse assim: olha, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Em outra oportunidade, Paulo disse assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus. Se o nosso grande combate é um combate espiritual, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra o homem, basicamente, mas contra demônios e principados, e as armas da nossa milícia não são carnais, Paulo vai dizer em Efésios que nós devemos embraçar o escudo da fé, que nós devemos nos revestir da palavra de Deus, que nós devemos orar. A oração, então, é uma arma espiritual que nós devemos utilizar. Por exemplo, Jesus diz para os discípulos: orem e vigiem para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não caiam em pecado. Foi batata. Jesus fala isso para os discípulos estão dormindo, ou seja, vencidos pelo sono. Está vendo? Eles eram crentes, eles tinham fé em Deus, mas a preguiça os derrotou. E diz o texto bíblico, então, que logo em seguida eles negam Jesus Cristo. Lembra disso? Esse foi o caminho aí, esse foi o caminho. Então, nós precisamos nos fortalecer. A oração é básico, é uma coisa básica na vida do cristão e deve ser feita todos os dias, e você deve ensinar seu filho a orar, ensinar e obrigar, porque no começo vai ser bastante obrigar. É uma batalha. O quão importante é que tenhamos uma vida de oração. Esse simples pedido aqui de Paulo, ou os dois simples pedidos de Paulo, demonstram a crença de Paulo no tamanho de Deus. Por quê? Ele ora para que Deus o livre dos rebeldes e para que Deus faça que o trabalho dele seja aceito em Jerusalém. Ok, ora, ele está crendo que Deus é capaz de livrá-lo de homens, dominar aqueles homens e colocar aqueles homens para longe, para correr. Ele crê que Deus é capaz de moldá-lo para que o serviço seja bem feito. Ele crê que Deus é capaz de tocar o coração das pessoas para que recebam o serviço. Essa simples oração mostra que Paulo crê que Deus pode subjugar qualquer homem, inclusive ele, inclusive os ouvintes, inclusive os rebeldes. Essa simples oração de Paulo demonstra o tamanho do conhecimento que Paulo tinha sobre quem Deus é. Vamos dar um outro exemplo. Davi está sendo perseguido por Absalão. Absalão, filho de Davi, pôs Davi para correr. Absalão quer tomar o trono de seu pai. E de fato já está ali sentado no trono. Diz o texto bíblico que enquanto Davi fugia, Davi orou a Deus para que o conselho de Aitofel fosse recusado, que Absalão não recebesse o conselho de Aitofel. E então Davi, ele colocou Usai, que era um de seus amigos fiéis, para estar com Absalão. E obviamente, ele conspirou contra seu filho. Usai, vai lá e dá um mau conselho. Diz o texto bíblico então que o conselho de Aitofel foi ótimo e era o melhor. O conselho de Aitofel é: meu rei, vamos pegar Davi agora. Agora é o momento. Davi está fraco, está fragilizado, está fugindo, agora é a hora. Esse era o bom conselho. Mas diz o texto bíblico que Absalão rejeitou esse conselho e pegou e aceitou o péssimo conselho de Usai, que era: não faça isso, seu pai é como um urso, é como uma ursa. Ele é feroz, ele é valente. Não faça isso agora, ele está furioso. Se formos agora, seremos derrotados. Vamos fazer o seguinte, vamos nos armar melhor. Seu pai, você sabe, é uma bomba. O seu pai é aquele que derrubou Golias. O seu pai é aquele, lembra? Que fez várias e várias e várias batalhas e venceu todas. Você acha mesmo que sem preparação nós vamos chegar agora e vamos pegar Davi? Não vamos fazer isso. Esse era o péssimo conselho. Esse era o conselho ruim. E diz o texto bíblico que Deus
fez com que Absalão aceitasse o péssimo conselho. Deus fez isso. O que mostra o quanto que Deus controla as coisas. O quanto que há sempre uma batalha espiritual diante de todas as coisas. Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja em todos os lugares. Nós devemos sempre ter essa visão espiritual das coisas, entendendo que no final das contas, quem dá as cartas é Deus. Quem é o soberano é Deus. É Ele que pode mudar o coração de um rei. É Ele que pode mudar o coração do seu patrão. É Ele que pode mudar o coração do seu filho. Não há nada difícil demais para Ele. Não há nada que Deus não possa fazer quando nós estamos com fé e dispostos a travar essa batalha da oração de todos os dias e orar e colocar diante de Deus as nossas angústias, os nossos problemas e crer, como Paulo está fazendo aqui. Ele está tendo fé, mesmo diante daqueles problemas aparentemente intransponíveis. Ele tem fé. É o que você precisa fazer. Você precisa abrir a sua boca e crer. Nada tendes porque não pedis, diz o Senhor. Não oram, não creem, não confiam em Deus. Eu e você precisamos nos lembrar do exemplo de Paulo e travarmos essa batalha diariamente. Orar todos os dias, clamar todos os dias pelas nossas batalhas pessoais, para que possamos encontrar vitória em relação aos nossos pecados, para que Deus possa abrir uma porta onde não existe porta, para que Deus possa nos capacitar, para que o nosso trabalho seja bem sucedido, para que Deus nos dê inteligência, criatividade, para que Deus possa abençoar tudo aquilo que nós estamos fazendo. Orar muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo, diz o texto bíblico. Muito pode, muito pode. Você crê também? Vamos ficar de pé?